Fala pessoal, tudo bem? Felipe Moraes aqui, eu sou sócio da FM Consultoria, uma empresa voltada a planejamento, de comunicação, a branding, a pesquisa, conteúdo. E hoje eu vou trazer para vocês um estudo feito pela Consumidor Moderno em parceria com o Mercado Livre sobre como que a cultura popular influencia nas compras. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, tá? Tá até aqui o roteirinho e tal. Uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte, pessoal. A coisa mais importante para a gente saber sobre marketing é entender pessoas. O Simon Sinek tem uma frase sensacional, eu acho ela fantástica, mas eu já tinha esse pensamento antes de ouvir a frase dele. Ele fala o seguinte, né? Que as marcas vendem para as pessoas, as empresas são feitas de pessoas, se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Basicamente isso que ele fala. A minha frase que eu sempre falei é o seguinte, se você não entender de pessoas, você não sabe o que você vai vender, para quem e por quê. Então, o que eu vou vender para quem? Quando eu dou aula, e eu dou aula desde 2008, eu dou aula em cursos livres, de 2009 eu começo a dar aula em pós-graduações e dou aula até hoje, na SPM, na GV, na FAP, na PUC e tudo mais. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, quando eu dou trabalho para eles, o primeiro slide que eu vou olhar é o slide de comportamento de consumo. Se eu ver lá que eles descreveram a pessoa como homens e mulheres, classe AB 25+, eu já dou 0 no trabalho. Isso eu deixo claro na primeira aula e toda vez que eu vou falando do trabalho, eu deixo isso muito claro, que é para depois chegar, mas você não avisou. Não, tá muito bem avisado. Inclusive, nas últimas vezes que eu dei o trabalho, eu coloquei o público-alvo no índice, coloquei o público-alvo em vermelho e deixo assim bem claro, né? Porque a hora que eles viram o briefing lá do trabalho, falou, né? Agora tá bem claro. Graças a Deus nunca tive problema com isso. Mas eu deixo claro. Por quê? Porque para mim é a coisa mais importante. Então, quando a gente começa a entender o porquê as pessoas compram, é que começa a fazer sentido o trabalho do planejamento, o trabalho de estratégia, porque senão vai ser um layout que a mídia vai comprar o espaço e você vai subir. E não é isso. Você tem que achar um diferencial. Por exemplo, eu acabei de entregar uma concorrência para uma agência que a gente achou um diferencial sensacional. Simplesmente o produto qual nós tínhamos que fazer a concorrência era um produto em que toda a concorrência era concorrente pra caramba. Eu avaliei quase 30 marcas, simplesmente deixava de lado. Sabe aquele negócio? Ah, tem esse produto? Tá bom, deixei. Ninguém. Não tinha aquele calor, não tinha aquela venda, não tinha aquele respeito. Eu acabei de fazer um vídeo falando sobre marcas com respeito. Não tinha aquele respeito. E aí a gente achou esse diferencial e a gente foi todo por uma linha de comunicação que trazia isso para as campanhas. Se a gente vai vencer ou não, hoje é segunda-feira, dia 4, a resposta sai só depois do dia 12 de maio, então ainda não dá para falar se a gente ganhou ou não, mas espero que a gente ganhe, porque foi um trabalho muito bem feito, com uma agência muito bacana, uma equipe sensacional. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com uma equipe tão bacana. Bom, esse estudo faz o seguinte, o Mercado Livre tem 345 milhões de visitas mensais. Isso é um dado que vem de uma agência chamada Conversion, do meu queridíssimo amigo Diego Ivo, que é sócio do Lucas Ivo, seu irmão, também um cara fantástico, mas eu tenho uma proximidade maior com o Diego. Já trabalhei lá, tive sempre uma proximidade melhor com o Diego, mas o Lucas também é um cara muito bacana. A Conversion traz isso. Pessoal, 345 milhões de visitas mensais no Mercado Livre. Aí alguém vai falar assim, peraí, Felipe, o Brasil tem 212 milhões de pessoas, não é possível que tenha tanto. 345 milhões de visitas mensais significa visitas, não visitas únicas. Ou seja, se eu, Felipe, entrar no Mercado Livre 2 vezes por semana, eu vou entrar 8 vezes, por isso que são 345 milhões de visitas, porque o Felipe sozinho gerou 10 visitas. Entenderam? Beleza. Eles fazem por mês, por ano, 138 bilhões de reais em vendas anuais. 87% das vendas no Brasil hoje online são via marketplace e o maior marketplace de todos é o Mercado Livre. Por isso que o Mercado Livre também é o site mais de vendas mais acessado do Brasil. Obviamente o site mais acessado do Brasil é o Google em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? Tem lugar que eu sei que o Google não pode ser acessado, mas praticamente em todos os países o Google é o site mais acessado do mundo, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma base de 345 milhões de pessoas para esses dados que a Consumidor Moderno junto com o Mercado Livre trouxeram e eu estou trazendo aqui para você.
Então, tem um estudo de hábitos de consumo online via Mercado Livre, é um panorama bem interessante e um termômetro do mercado. Então, isso aqui é uma observação que eu coloquei para falar aqui para vocês. Então, nós temos um estudo do maior, 345 milhões de visitas únicas, acho que eles têm uma boa base para trazer para a gente. Então, vamos lá. Eles têm uma ferramenta que eu já usei algumas vezes, que é o Meli Trends, que é um estudo, pesquisa do Mercado Livre, tá? Que é do Mercado Livre, aonde eles geram muitos resultados. E é um estudo bem legal. Não é todo mundo que tem acesso, eu tive acesso por uma agência. Então hoje eu não tenho acesso a essa ferramenta. Eu tive quando eu estava fazendo uma consultoria com a Driving CX, do Fabrício Topper, fantástico, era muito gente boa também, né? Lá tive a oportunidade de conhecer a Patrícia Dutra. Aliás, Paty, mandar um beijo para você, que eu sei que você assiste meus vídeos, que você já me falou. Você é uma queridíssima amiga que eu ganhei trabalhando na Driving CX. Lá eu tinha acesso a essa ferramenta, tá? O Meli Trends. Então, assim, me ajudou muito. A gente estava fazendo uma concorrência uma época, a gente ganhou a concorrência para Pandora, para o e-commerce da Pandora. A gente levou esse projeto para dentro de casa. E uma das coisas que ajudou muito foi ter acesso ao Meli Trends aqui, tá? Então, o que eles trouxeram? Sabor como tendência, gastronomia tem volume. Então, vamos lá. Então, aqui é um dos fatores que eles trouxeram. Não à toa, o Açaí fechou uma parceria com o Mercado Livre, isso bem recente. Esse estudo aqui, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui em maio de 2026. Esse estudo, se eu não me engano, ele é do final, eu não sei se é finalzinho de março ou começo de abril, mas ele não tem mais do que um mês esse estudo, tá? Um pouquinho mais, tiver uns 40 dias, se não muito. Então, quando eu fiz esse estudo, o Açaí, que é um dos maiores varejistas do Brasil de comida, eles tinham acabado de fechar uma parceria com o Mercado Livre, né? Para vender os produtos do Açaí no Mercado Livre. Quem não lembra do Morango do Amor? O Morango do Amor virou trend, teve 30,8 milhões de buscas no termo Morango do Amor. Inspirou buscas nas categorias maquiagem, cuidados pessoais, suplementos e utensílios domésticos. Olha que louco, né, pessoal? Eu estava ainda hoje conversando, eu estava numa reunião ainda hoje, né, com a Selma, que é uma parceira de negócios, e a gente estava falando desse ecossistema, né? Então, olha que interessante. Quando em 2024, 2025, o termo Morango do Amor virou moda e todo mundo começou a procurar, tal, enfim, olha que interessante. As 30,8 milhões de buscas de Morango do Amor no Mercado Livre, que teoricamente nem era um lugar para ser tão buscado no Mercado Livre, porque o Morango do Amor era um produto de comida e começou a ganhar fama no TikTok, se eu não me engano, depois Instagram, ou se foi Instagram para TikTok, enfim, começou a ganhar fama nas redes sociais, e aí um monte de padaria, de pequenos comércios começaram a fazer, né? Então você ia lá numa doceria de bairro, essas que é uma delícia, essas docerias de bairro que você vai e tal, e tinha. E aí isso virou, então as pessoas começaram a procurar Morango do Amor, mas o termo morango gerou maquiagem, gerou outras buscas. Então, olha que interessante. Um outro ponto que eles levantaram, a nostalgia e o bem-estar. Eu sempre falo, eu já fiz vídeo disso, eu já tenho no meu site, felipemorais.com, tem um artigo que eu falo, são 3 artigos que eu falo sobre nostalgia. A nostalgia vende pra caramba, tá? Para vocês terem uma ideia, sábado, eu e o João, meu sobrinho, a gente entrou numa loja para comprar um chocolate, de repente um chocolate surpresa, aí ele comeu. O Miguel não quis, o Miguel tava com a gente, o Miguel é meu sobrinho de 6 anos, ele não quis, mas eu e o João comemos um chocolate surpresa. Galera, eu tenho 46 anos, chocolate surpresa é quando eu tinha 9 anos e comia. Eu tinha a idade do João quando eu comia esse chocolate. Então a nostalgia vende muito. E aí o que eles trouxeram? A nostalgia no consumo de moda. O passado se transforma em comportamento de compra. Então, olha quanto que o retrô está trazendo. O Mauro Betti, meu querido amigo Mauro Betti, um dos maiores jornalistas esportivos do mundo. Não vou nem falar do Brasil, tá, Maurão? Isso é do mundo já. Isso é um cara, assim, quem conhece o Mauro pessoalmente sabe que o cara é um gênio. Porque quando ele tá na televisão, você fala, isso é roteiro, isso aí o cara tá lendo. Quando corta a câmera, ele tá com o celular, ele lê. Quando você senta com o cara, que o cara não tem celular, que não tem nada, e que você começa a discutir futebol, que o cara começa a discutir futebol com você da década de 60, e aí sentava eu, ele, o Milton Neves e o Alexandre Pretzel, outros 2 gênios. Cara, o que eu aprendi com esses caras de futebol é impressionante. Então, o Mauro, ele tem uma loja, chama Liga Retro. Retrogol, desculpa, Retrogol. Maurão, tô fazendo propaganda para você porque você é meu irmão. Retrogol. Cara, você vai lá, vive lotada a loja. Eu tenho uma camisa do São Paulo que eu comprei lá, comprei várias, mas tem uma que eu adoro que eu comprei lá, que é do São Paulo da década de 70.
quando o São Paulo foi campeão paulista, depois de 13 anos de fila. Não vou ficar falando de futebol aqui, porque eu sou São Paulo doente, né? Mas São Paulo ganha seu título paulista em 57, depois ele só vai ser campeão em 70, ele ficou 13 anos na fila, na época que a gente estava construindo a nossa casa, o Morumbi, que hoje é Morumbis, que provavelmente vai virar Morumbid, né? Porque a BYD está querendo patrocinar o São Paulo, tirar o bis da Mondelez, né? Tirar o bis, a marca bis, né? Porque Morumbis por causa da marca, tirar o bis para colocar o bid, então pode virar Morumbid, não sei. O contrato do Morumbis vai até o final desse ano, e com tudo que está acontecendo no São Paulo, não sei nem como vai ficar, mas enfim, fica aqui como curiosidade. A nostalgia impulsionada pelas redes sociais, o bem-estar pela prática esportiva, uma camiseta de corrida no Mercado Livre tem 160 milhões de buscas só de camiseta de corrida. O esporte ocupa o espaço mais central no estilo de vida. Então, hoje as pessoas estão buscando estilo de vida. Quer ver uma tendência fortíssima que você pode direcionar suas marcas para essa tendência? Wellness. 2021, meio da pandemia, eu sou chamado para fazer um projeto numa agência chamada Way Agência. É para fazer um projeto lá, tal, para uma pessoa. Eu fiz o projeto, ela gostou muito e contratou a agência para continuar com o projeto e eu continuei. Esse projeto era para uma empresária, uma socialite chamada Camila Capel, que ficou até, vou dizer amiga, porque a gente nem se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma boa relação. Amigo eu fiquei do Rodrigo Tredin, que é o dono da Way, que hoje mora em Portugal. A gente não se vê mais por isso, mas vira e mexe a gente está trocando figurinha ali pelas redes sociais, porque é um cara assim, nossa, como eu gostei de trabalhar com o Tredin. Como eu gostei de trabalhar com o Rodrigo. Putz, que cara genial, criativo, né? Vem da criação, cara genial, que ser humano, cara, que cara. E a gente falou muito, né? A gente veio trazendo muito isso do wellness. A Camila trouxe isso. Então lá atrás eu comecei a estudar um pouco mais de wellness. No primeiro momento, assim, putz, isso daí sabe o que tá parecendo? Parece aqueles discursos vazios, parece aquelas coisas de autoajuda e tal. Quando você começa a aprofundar, você começa a estudar, você começa a ver que o wellness ele se tornou a qualidade de vida com um nome mais bonito. E hoje as pessoas estão procurando qualidade de vida e procurando saúde mental. E o wellness, ele une tudo isso. O wellness é você, numa segunda-feira, poder fazer o que eu estou fazendo. Eu trabalhei pra caramba. Sexta-feira, feriadão, 9 da manhã eu já estava no computador, fui parar 8 horas da noite. Mas organizei tudo. Ontem, domingão, eu tinha 3 projetos para fazer. Tava com um pouco de dor de garganta, tava frio pra caramba em São Paulo. O que eu fiz? Me fechei no meu quarto, cobertor, peguei o computador e entreguei os 3 projetos. Então, hoje eu tô podendo ter essa qualidade de vida. Se eu não quisesse trabalhar hoje, eu não precisava, porque eu fiz tudo na sexta e no domingo. Então, eu trabalhei bastante no domingo para poder, né, tá aqui gravando esses vídeos hoje. Isso é wellness, isso é qualidade de vida. Isso é você poder ter essa saúde mental. O que eu vou fazer agora? Eu vou gravar mais 3 vídeos, eu vou pegar às 5 horas da tarde, eu vou pegar meu carro e vou na casa do meu sobrinho, que ele não tá passando bem, o João, e a gente tem uma conexão que não é dessa vida, e eu vou lá cuidar dele. Então, isso é uma coisa interessante. E olha que bacana, 160 milhões de buscas com o termo camiseta de corrida, porque o espaço, que o estilo de vida que as pessoas querem, o esporte está ganhando muito espaço aqui. A cultura pop é o pertencimento. Quem tem filho ou sobrinho pequeno foi assistir o Stitch. É o personagem. Muito bom, gostei, muito bem produzido. O Stitch teve 80,4 milhões de buscas em produtos. Quinta-feira passada, nós tivemos a estreia do Diabo Veste Prada 2. Eu estava com dor de garganta, não pude ir no cinema. Mas no sábado passado, tivemos a estreia de Michael, um filme do Michael Jackson. Esse eu assisti. Maravilhoso. Maravilhoso. Como vocês acham que deve estar a busca agora? Mercedes lançou carro no Diabo Veste Prada, a Maybach, né, que é a linha premium da Mercedes. A linha premium da Mercedes é engraçado, né, porque a Mercedes já é uma linha de luxo. A linha altíssimo luxo da Mercedes, a Maybach, a Prada, óbvio, né, que participa muito do filme. Eu já vi que a Tiffany lançou uma linha de joias ali no filme. Muitas marcas estão trabalhando lá. Imagina como que vai ter isso. Então, essa busca do Stitch, de produtos licenciados como mochila, caderno e pelúcia, cresceu 80 milhões de vezes. Né? 80 milhões de buscas por causa disso. Bobbie Goods, que hoje, graças a Deus, caiu, né? Não está mais tão na moda, porque eu gastei muito dinheiro com Bobbie Goods, por isso que eu estou falando graças a Deus,
32 milhões de buscas. Literatura cresceu, por quê? Porque o Bob Goods é um livro de pintura, então esse livro de pintura fez a literatura crescer. Artistas internacionais do Brasil elevam a busca de produtos licenciados. A gente teve sábado agora a Shakira. Como será que foi o comportamento de ter a Shakira aqui? Como que cresceu isso no Mercado Livre? Então, quando a gente fala de a cultura popular influencia a compra, olha tudo isso. Olham esses números. Como as novelas, a cultura pop sempre impulsionou as compras. Eu lembro numa época que nem tinha tanto crescimento das redes sociais, a rede social já existia, mas não era o que é hoje, que a Giovanna Antonelli, ela era um fenômeno na Globo. Tudo que a Giovanna Antonelli usava virava moda. Eu lembro, na época eu trabalhava numa agência, a Giovanna Antonelli estava numa novela, era a protagonista, uma baita de uma atriz, então ela está sempre como protagonista, né? Atriz linda, talentosíssima. E a Giovanna Antonelli, ela fazia uma personagem, eu não gosto muito de novela, não sou muito ligado à novela, mas às vezes você tem que entender. E ela fazia uma personagem na novela, e essa personagem tinha um colar. Ela usava um colar. Primeiro dia do colar, segundo dia, no terceiro dia do colar, esse colar estourou de buscas no Google. E o que as marcas começaram a fazer? Principalmente essas marcas menores, essas marcas que as pessoas mesmo, elas mesmas são a marca, né? Elas trabalham ali, elas começaram a comprar as pedras e fazer o colar da Giovanna Antonelli. Isso virou um baita de um sucesso. Então, quando a gente fala da cultura popular, como ela influencia a compra, eu remeto lá atrás do que eu falei no começo, que é entender comportamento de pessoas. Eu fui assistir o filme do Mario, o Mario Bros. Eu fui com os meus sobrinhos, o João nem tanto, agora o Miguel é alucinado por Sonic e Mario Bros. E quando estreou o filme, eu roubei eles, eu faço isso direto, com a minha irmã e meu cunhado. Acho que um dia meu cunhado ainda vai dar um tiro em mim, porque eu roubo as crianças direto, que eu adoro estar com eles. É uma baita de uma terapia estar com os dois, principalmente porque comigo eu sou o tio da zoeira, então eu entro no carro, é palavrão, é chocolate, é sorvete, enfim, ir na Avenida Europa ver carrão, que o João adora, o João adora. Então eu peguei e fui. Cara, tinha pessoas lá, barbados, homens barbados vestidos de Mario, assistindo o filme. Eu passei no shopping no sábado, e eu vi duas mulheres com uma peruca, indo ver Diabo Veste Prada com uma peruca igual a da Meryl Streep faz, né, a Miranda, né? A Miranda, que é o personagem da Meryl Streep. Cara, o que a Meryl Streep é boa como atriz é impressionante. E a Anne Hathaway também tem uma química ótima das duas. E eu, sexta-feira, assisti de novo né? Adoro esse filme. Ah, mas é filme de mulher. Não, isso aí é uma bobeira, né? Ainda mais porque o projeto da minha vida, que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou em reuniões, fechando assim, pra gente aos 44 segundos do tempo, é um projeto de marca feminina e é o projeto da minha vida. Então, tudo que eu puder consumir de moda, eu vou consumir. Então, fica aqui o recado para vocês, que entender a cultura popular é entender de comportamento e ajudar a aumentar as suas vendas.